Bom dia a todos. Nós daremos início ao nosso sexto dia do curso de reforma tributária. E hoje o tema da nossa palestra é regimes específicos de tributação, combustíveis, biocombustíveis e energia. Nós apresento aqui nossa querida palestrante, a doutora Tatiane Piscitelli. Doutora Tatiane é advogada, professora de Direito Tributário e Finanças Públicas da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Núcleo de Direito Tributário, sendo responsável por 3 projetos de pesquisa: tributação no ambiente digital, tributação e gênero e métodos alternativos de resolução de disputa em matéria tributária. A doutora Tatiane é doutora e mestra em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela também tem inúmeras titulações aqui, que a gente vai ficar um bom tempo lendo, né, doutora? Então, eu peço licença só para me referir às principais aqui. O nosso debatedor, o nosso já conhecido doutor Tiago Bolonha Dias, que é juiz federal aqui da casa. Ele possui especialização em Direito Administrativo pela PUC, foi procurador da Fazenda Nacional, possui artigos inúmeros publicados e é autor do livro Sujeição Passiva no Mandado de Segurança e Autoridade Coatora. Eu passo a palavra à doutora Tatiane, pelo que os nossos 2 palestrantes nos informaram, eles vão aqui fazer um verdadeiro diálogo. Então, sem mais delongas, doutora Tatiane, a senhora tem a palavra. Gostaria de, em nome da escola, agradecer a sua presença e participação no nosso curso. Pois não, tá bom. Muito obrigada, doutora Gisele, doutor Tiago. Um bom dia a todos e todas, aqui quem, né, está presencialmente, quem também nos assiste online. É um enorme prazer participar deste curso, agradeço muitíssimo o convite. E o tema aqui da nossa conversa, se a gente pudesse já projetar, eu tenho uma apresentação que depois eu posso até deixar disponível, imagina, tributação dos combustíveis, biocombustíveis e energia elétrica na reforma tributária. Então, o objetivo é tratar de regimes específicos de tributação, e existem regimes específicos, né, para combustíveis e biocombustíveis, mas para energia não. Então, a energia a gente tem que um pouco que buscar, tanto na emenda constitucional quanto na lei complementar para construir essa tributação, mas acho que esse vai ser um exercício interessante para que a gente possa compreender todos esses pontos. E para começar essa nossa conversa, seria muito importante que a gente partisse de uma premissa que vale para todas essas hipóteses, né? Combustíveis, biocombustíveis e energia. Para onde eu aponto? Será que está ligado? Peraí. Ixi, gente, peraí. Ou se puder passar para mim depois. Aí, foi. Então, a primeira premissa é que quando a gente fala do IBS e da CBS, eu não preciso aqui explicar para os senhores, para as senhoras, do que se trata, naturalmente, não vou falar, né, sobre os parâmetros gerais da reforma, mas essa premissa é fundamental porque a gente tem que ter em mente que o IBS e a CBS são tributos idênticos, né? Eu tenho brincado que eles não são gêmeos, eles são gêmeos siameses. Porque eles, né, devem seguir o mesmo regramento e, idealmente, a mesma interpretação, porque a gente está falando do mesmo fato jurídico. Isso significa que, para o que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã, é que as hipóteses de não incidência e sujeitos passivos, essas hipóteses devem ser as mesmas para o IBS e para a CBS, e a mesma coisa para regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação. E no que interessa aqui para a gente, quando a gente pensa em regime específico, eu estou falando dos combustíveis, né? Então a gente tem que entender que regime específico é esse. Quando eu penso em regime favorecido, o meu foco será os biocombustíveis. E quando eu penso na sujeição passiva, hipóteses de não incidência, eu estou falando da situação da energia elétrica. Então, é claro que o tratamento dos combustíveis e biocombustíveis, como eu disse no início, ele está mais bem estruturado, tanto na emenda constitucional quanto na
lei complementar, mas isso não impede que a gente reúna as normas relativas à energia para que a gente possa também fazer alguns comentários. Então, como que eu vou dividir essa fala? Ela vai ser dividida aqui em 4 momentos, né? E aí eu e o Thiago, né, como a doutora Gisele adiantou, a gente vai fazer aqui um diálogo, né? O Thiago está sempre, mesmo que eu não abra a palavra, por favor, fique à vontade para fazer intervenções. Então, serão 4 momentos. Então, primeiro, a gente vai falar dos combustíveis, depois dos biocombustíveis, passamos para energia e finalizamos com algumas considerações sobre o imposto seletivo. A despeito de não ser o objeto da aula, a gente tem implicações do imposto seletivo, especialmente com a proteção do meio ambiente, que está em tudo relacionado, tanto com energia quanto combustíveis e biocombustíveis. Para a gente começar, nessa primeira parte, né, que a gente vai tratar de combustíveis, eu queria só antes estabelecer, dar um passo para estabelecer uma premissa, outra, né? A gente já estabeleceu a primeira, são tributos gêmeos, siameses, mas uma segunda premissa que se aplica mais diretamente aos combustíveis e biocombustíveis, a fixação desses regimes, né, para esses bens. A premissa aplicável a ambos é a premissa da proteção ambiental. Então, quando a gente fala do tratamento tributário, tanto dos combustíveis fósseis quanto dos biocombustíveis, nós estamos olhando para a necessidade de proteção do meio ambiente por meio da tributação. Isso tem fundamento tanto no artigo 225 da Constituição, né, um dispositivo geral que fala do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e assim por diante, mas agora especialmente no artigo 145, parágrafo 3º, que é um dispositivo novo, incluído pela Emenda Constitucional 132, que enunciou diversos princípios que agora, né, integram mais claramente o sistema tributário nacional, a despeito deles já estarem implicitamente na Constituição, agora eles estão explícitos, e dentre eles a defesa do meio ambiente. Então, a tributação ela também deve ser guiada pela defesa do meio ambiente. Então, é uma característica, né, ou uma finalidade extrafiscal que a gente deve buscar na legislação tributária. E aí, de modo diretamente conectado com o IBS e a CBS, houve a alteração do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8º, justamente para assegurar que a tributação dos biocombustíveis ela seja favorecida de modo a assegurar uma tributação inferior aos combustíveis fósseis, né? Para que seja garantido o diferencial competitivo em relação aos biocombustíveis. E isso vale para quais contribuições, né? Para diversas contribuições já previstas no texto constitucional, né? Isso já estava na Constituição, mas foi alterado justamente para contemplar o IBS e a CBS, né? Então, a gente tem esse princípio da proteção ambiental que é, digamos, transversal ao estabelecimento tanto do regime específico de tributação para os combustíveis fósseis, quanto para o regime favorecido dos biocombustíveis. Então, tendo isso em mente, essa premissa, e ela é muito importante, porque depois eu vou voltar a ela quando a gente falar do imposto seletivo, a gente deve focar, então, nossa análise na tributação dos combustíveis em primeiro lugar, né? Então, combustíveis fósseis e depois a gente vai para os biocombustíveis. No que se refere aos combustíveis, a gente tem, em primeiro lugar, um regime específico já relativamente desenvolvido na Constituição, né, trazido pela Emenda Constitucional 132, no artigo 156A, parágrafo 6º da Constituição. Então, eu terei lá, né, alguns regimes específicos, então, inciso 1, combustíveis e lubrificantes, e ele explica como vai ser esse regime. O que a gente tem que destacar aqui dessa regra constitucional? Algumas características. Em primeiro lugar, os combustíveis, eles terão incidência monofásica, então incide uma única vez na cadeia, semelhante ao que acontece hoje, né? Além disso, as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional. Então, a alíquota uniforme para o IBS e CBS é o padrão, mas nesse caso não será permitida a autonomia dos entes da federação para fixar alíquotas diversas. Vou detalhar esse ponto.
E, por último, a gente tem algumas regras de creditamento que nós devemos enfrentar para entender como que esse sistema, né, será estabelecido, inclusive em comparação ao que a gente tem hoje, né, a legislação que nós temos hoje. Então, eu vou detalhar cada um desses pontos. Então, inicialmente, a incidência monofásica. Então, como todo mundo sabe, a incidência monofásica é a incidência em um único momento da cadeia econômica. Ela está disciplinada nos artigos 172 e seguintes da Lei Complementar 214 de 2025. E que momento seria esse? Ou a importação ou a primeira comercialização a partir do produtor. Então, essa incidência ela fica concentrada no início da cadeia. Semelhante, né, como eu já mencionei, ao que se tem hoje em relação ao ICMS, PIS e COFINS. Só que a novidade, né, trazida pela Lei Complementar 214 é que nós tivemos a ampliação do rol dos combustíveis que estarão submetidos a esta sistemática. Hoje, nos termos da Lei Complementar 192 de 2022, a gente tem esse grupo aqui de combustíveis sujeitos à sistemática, à incidência monofásica, e, portanto, né, o que a gente espera para o futuro. Então, a gente já tem esse rol aqui que está contemplado na Lei Complementar 214. Só que a Lei Complementar ela amplia esse rol para inserir diversos outros combustíveis, né? Então, por exemplo, está aqui querosene de aviação, gás natural processado, biometano, nada disso tinha. Gás natural veicular. E, como se não bastasse a ampliação desse rol, ainda um último inciso no artigo 172 que vai dizer e outros combustíveis especificados e autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, relacionados em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e do Poder Executivo da União. Então, a gente tem uma abertura bastante significativa para a inclusão de outros combustíveis nessa incidência monofásica. E é interessante dizer, e aí eu queria até escutar o Tiago para ver se ele concorda comigo, que aqui a gente tem uma delegação para o Poder Executivo para definir qual será o outro combustível que não está nessa lista, mas que estará sujeito a essa sistemática, né? Então, talvez, naturalmente que isso é um elemento da regra matriz de incidência tributária, tanto do IBS quanto da CBS, né? Porque eu tenho que definir qual é o objeto da incidência. Esse objeto vai ser definido por ato, digamos, do Poder Executivo. O Comitê Gestor não é propriamente o Poder Executivo, né? Essa figura ainda, né, com a natureza jurídica por definir, ainda que a lei fale numa autarquia especial, mas não decorre, né, do Poder Legislativo. Talvez a gente tenha questões de legalidade aqui, a não ser que a gente olhe para a jurisprudência mais recente do STF, né, que relativizou o princípio da legalidade naquele caso do PIS e da COFINS, incidente sobre receitas financeiras, né, que havia delegação para decreto, para reduzir ou aumentar a alíquota, o decreto reduziu, ninguém falou nada. A partir do momento que o decreto aumenta, né, houve uma chuva de ações judiciais, justamente dizendo que a legalidade estaria ofendida. E aí, o Supremo, se não me falha a memória, num recurso relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele considera que, tendo havido a delegação da lei para o decreto e tendo havido essa referência, né, da alíquota, aqui não é o caso de alíquota, então poderia, né, não haveria ofensa à legalidade. Eu tenho muitas críticas a essa decisão, porque eu acho que ela mitiga muito o princípio da legalidade no direito tributário. E talvez aqui a gente tenha um outro caminho nesse sentido, na medida em que o combustível, né, que será sujeito a essa sistemática, ele não decorrerá necessariamente de lei. Tiago, não sei se você concorda, acho que esse é um primeiro ponto controvertido. É interessante que aqui entra numa questão que eu até, na palestra anterior, eu falei, eu vou comentar aqui uns pontos constitucionais só, e deixar as questões de lei para hoje. E isso aqui entra numa questão que eu tive uma primeira impressão e mantive a impressão de que com a reforma constitucional, essa questão do monofásico, ela passou da delegação legal para selecionar quais combustíveis vão entrar. E eu entendi que com a redação atual da reforma, tem que ser todos os combustíveis, não pode ficar nenhum combustível de fora.
Então, em relação a esse ponto específico aqui, a minha interpretação é a seguinte: todos os combustíveis que forem autorizados pela ANP têm que ter a tributação diferenciada, querendo ou não querendo o Conselho Gestor e o Poder Executivo. O que o Poder Executivo pode fazer é regulamentar em relação à alíquota e, enfim, os balizamentos relacionados à cláusula residual da alíquota. Então, um primeiro ponto é esse. A monofasia, antes ela era seletiva, ou seja, o legislador podia escolher em que hipótese, em que combustíveis vai ser monofásico ou não. Agora eu entendo que ele não pode escolher, tem que ser todos os casos. E aí a gente acaba derivando para essa questão que você colocou. Em relação à questão da monofasia, até ela é bem interessante no debate dos créditos, mas pelo que eu entendo, você vai tratar mais para frente, então a gente volta depois. Mas em relação a essa questão da alíquota, ela é colocada da seguinte forma: a alíquota uniforme nacional, então, é limitada à competência dos entes federativos, mas pode ter uma diferenciação por combustível. Então, cada combustível, conforme a unidade de medida que é usada para ele, pode ter a sua alíquota específica. E aí tem um inciso final residual que fala exatamente sobre os outros combustíveis. Outros. Então, combustível X, Y, Z, tal, e o inciso final, ou os outros que forem aqui colocados. E aí, mais para frente, tem uns parágrafos, uma normatização que diz assim: para esses outros, a alíquota vai ser aquela aplicável ao combustível que seja mais próximo em finalidade, em questão de dano ambiental, etc., em relação aos que foram arrolados. E aqui eu já vejo uma questão uma problemática que pode ser judicializada, eventualmente, nesse enquadramento. Porque o contribuinte pode entender que, não, meu combustível aqui residual, ele residual, eu digo aqui não de resíduos ambientais, né? De residual no sentido de que não é tratado expressamente. Então, meu combustível aqui residual, eu acho que ele parece mais com esse, que tem uma alíquota menor. E o fisco pode entender que ele está mais enquadrado no outro, que tem alíquota maior. Então, esse ponto é um dos poucos pontos aqui que eu acho que após a reforma pode ter uma judicialização. E sobre esse ponto que a doutora colocou, na minha interpretação é esse: o conselho gestor não pode nem deixar algum combustível de fora. Ele tem que regulamentar essa questão da alíquota, da forma de incidência e tal, mas ele não pode escolher qual combustível ele vai deixar de fora ou não, senão ele está saindo da Constituição. Até porque a própria lei complementar, eu entendo que ela vai nessa linha, porque ela não estabelece um regime paralelo de combustíveis que não estão regulamentados pelo Conselho Gestor. Porque hoje em dia a gente tem substituição tributária, antes da reforma, né? Hoje em dia, antes da reforma, a gente tem os que ficaram de fora da monofasia, eles têm substituição tributária e regimes variados de substituição de CMS, né? Que é uma questão que depois a gente volta no creditamento, e os problemas também em relação ao que é ou não monofásico para créditos. Hoje em dia não tem regime substituição tributária para os combustíveis que ficarem de fora do Conselho Gestor, isso não tem, tá? Agora, em relação às alíquotas, eu concordo que tem problemas nessa questão, mas talvez seja diferente do entendimento da doutora. Eu continuo soltando decisões nesse sentido, porque elas batem com o que a jurisprudência estabeleceu, mas os motivos são diferentes. O que eu acho eu tenho reservas a essa diminuição de alíquota via decreto. Eu tenho reservas à baixa de alíquota via decreto. Na minha interpretação sistemática da Constituição, não é possível também nem baixar nem aumentar a alíquota via decretos fora as hipóteses da Constituição. Então, nesse caso das instituições financeiras, eu entendia que não poderia ter baixado, e se não poderia ter baixado, quando aumenta, está meio corrigindo a inconstitucionalidade. Então, aqui, entenderia mais ou menos, enfim, teria que ver como é que o Conselho Gestor vai definir essas questões dessas alíquotas. Mas se for fora do estabelecido aqui no parâmetro legal, seria o mesmo problema, não poderia nem baixar nem aumentar, porque não tem delegação constitucional para isso. Bacana. Posso? Em relação só um pequeno parênteses, a redução de alíquota via decreto, né, a despeito da autorização legal, eu também sou absolutamente contra. A gente não pode nem abaixar e nem aumentar, e não pode reduzir
por conta do 150, parágrafo 6º da Constituição, que determina que na hipótese de isenção, redução de base de cálculo, crédito, eu preciso de lei, porque senão o que eu tenho é uma renúncia de receita. E a renúncia de Exatamente. receita, né, Exatamente. só é possível mediante representação democrática e, portanto, legalidade. Estou super de acordo. Mas é interessante essa sua interpretação de que, então, agora, é bem interessante, com a emenda constitucional 132, todos os combustíveis necessariamente terão incidência monofásica, e, na verdade, essa cláusula aberta aqui, né, outros combustíveis especificados autorizados pela ANP, seria justamente a realização do comando constitucional. Então, tendo sido especificado autorizado, alguma coisa que a gente não imagina, mas que surja, né? Então, sei lá, um álcool de beterraba, vamos dizer assim, né? Que também produz açúcar. Então, a gente poderia tributar ou deveria tributar, e, na verdade, o comitê gestor e o Poder Executivo, eles só iriam relacionar, porque isso já estaria dentro da hipótese de incidência. Isso. Acho que eu Assim que eu estou concordo. Bem interpretando. interessante, bem bom. Bom, isso, né, então, em relação à monofasia. Depois a gente volta para os créditos. Vamos para as alíquotas, né, que é o segundo ponto que eu chamei atenção quando a gente falou do regime específico dos combustíveis. Então, né, como o Dr. Tiago adiantou, alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, que de fato pode dar o problema né, de uma interpretação por analogia. Isso significa o quê, né? Quando a gente fala de alíquotas uniformes em todo o território nacional. Se eu parasse aqui, não ia fazer muita diferença em relação ao IBS e à CBS, porque as alíquotas elas serão uniformes. Só que, quando a gente teve a discussão na reforma tributária sobre ofensa ao pacto federativo, os defensores da reforma dizem o seguinte: não vai ter ofensa ao pacto, porque os entes terão liberdade para estabelecer as alíquotas, né, relativas às suas parcelas de competência. Então, estados poderão estabelecer alíquotas, municípios e também a União. E aí está garantida a autonomia financeira e a ausência de ofensa ao pacto federativo. E, de fato, assim será para a maioria dos bens e serviços, mas não para os combustíveis. Por quê? Porque justamente a gente tem essa ressalva final, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 1 a 7º, inciso 5º a 7º, do artigo 156A, o que significa, em relação aos combustíveis, não há autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios, e também da União, vamos dizer assim, para a fixação de alíquotas diversas. Então, tem que ser uma alíquota única. Então, o Estado, ele não vai poder, o Estado de São Paulo não vai poder estabelecer uma alíquota e o Rio de Janeiro outra. A alíquota vai ser única e vai ser uniforme. E, além disso, vai ser uma alíquota específica, né? Então, a alíquota ad rem. O que significa dizer, eu vou calcular o IBS e a CBS a partir da quantidade de combustível, que vai ser a base de cálculo, né? Tá aí no 173, parágrafo 2º, vezes um determinado valor, que é a alíquota. Então, a alíquota é uma alíquota específica, como acontece mesmo, né, no caso da tributação de combustíveis, e diferenciada por produto. E essa diferenciação por produto, ela decorre do quê? Né? Ela decorre, né, ela está no 174, inciso 1, ela decorre do tipo de combustível. E aí a gente vai ter alguns critérios para tanto que eu vou chegar lá. Mas eu quero antes olhar para o inciso 2, que vai dizer o seguinte: em relação a essas alíquotas, elas serão reajustadas no ano anterior ao de sua vigência, vírgula, observada para sua majoração a anterioridade nonagesimal prevista na linha C do inciso 3 do caput do 150, que é a anterioridade nonagesimal, né? O prazo mínimo de 90 dias introduzido pela emenda constitucional 42 de 2003. O que eu quero chamar atenção aqui, né? E talvez também ouvir aqui o Dr. Tiago. Ele faz uma diferenciação aqui, o legislador, entre reajuste e majoração. Porque ela fala reajustada no ano anterior da sua vigência, observada para a majoração.
né? Então, se o reajuste resultar em majoração, mas o reajuste resulta em majoração quando ele supera os índices da inflação, índice oficial de inflação, correção monetária. E aí, apenas no caso de majoração é que eu tenho observância do princípio da anterioridade. E a divulgação dessas alíquotas, ela se dará pelo Comitê Gestor do IBS e pelo chefe do Poder Executivo da União. Aqui, me parece que a gente pode ter um problema em relação à anterioridade, aí como a gente estava conversando no café, um debate mais ou menos como a gente tem no IPTU, né, ou teve no IPTU, sobre reajuste da base de cálculo, do valor venal do imóvel e majoração. Doutor Tiago, não sei se o senhor concorda. Sobre essa questão eu não tinha pensado, mas a gente conversou lá atrás. E o que eu tô achando aqui a partir da redação é o seguinte: tem sentido essa questão de reajustado e majorado diferente. Teria que ver na prática como é que vai ser isso, porque como é que seria um reajuste de alíquota, né? Porque a base de cálculo, sim, mudou o valor base, mas a alíquota, se for um percentual. Mas não é, porque a alíquota é específica. Ah, verdade, verdade, É a verdade. Tem diferença. razão, tem razão, tem razão. Então, é um valor, Sim, sim. E aí, né? então, eu acho que a gente teria essa discussão, mas a gente, pela redação do jeito que está, mesmo esse reajustamento teria que ser observada a anterioridade anual, né? Porque ele fala do ano anterior. Isso, concordo. Então, tem que observar a anualidade aqui, a anterioridade simples, né? Com relação a esse reajuste. E aí, para majorações efetivas, aí sim, anterioridade nonagesimal, além da anterioridade simples. Eu acho que sim. Seria isso, anterioridade. Então, se eu não me engano, a questão da planta geral, eles podem atualizar até sem anterioridade, né, do IPTU. Sim, porque Mas, não é majoração, né? mas aqui, pela disposição expressa, como está falando do ano anterior, eu acho que necessariamente tem que observar essa anterioridade simples, né? Porque ele está remetendo ao ano anterior. Reajustadas no ano anterior ou de sua vigência. Então, primeiro eu reajusto, depois ele vai entrar em vigor no ano seguinte. Então, pelo menos essa anterioridade, mesmo no reajustamento dessas alíquotas do combustíveis, a gente teria que observar. Não sei. Isso pode autorizar já um aumento aqui declarado de carga tributária, porque eu tenho reajuste no ano anterior e no ano seguinte a majoração, desde que respeitada a anterioridade no anagesimal. Sim. Ela está liberada. Está liberada. Nesse caso, estaria Sim, liberada, sim. sim, sem dúvida. A majoração de todos os tributos acaba sendo possível. Agora, a questão do reajustamento, aí sim, eu acho que ele deve ser baseado em índices de inflação ou sei lá, alguma coisa assim. Então, não é absoluto, né? Senão a gente acaba violando a majoração, transformando o reajuste em majoração. Então, Isso. eles têm que ter critérios específicos Sim, sim. limitados ali para poder fazer assim. E aqui, em relação. Quer falar? Em relação à anterioridade, eu acho que talvez daria. Enfim, eu concordo. Quando eu li, eu também olhei e falei, não, mas tem uma acumulação aqui. Tem também anterioridade anual, né? Vamos chamar assim. Mas teria duas interpretações. Uma interpretação que é para o reajuste, ano anterior de sua vigência, e aí não seria nem propriamente anterioridade, porque se a gente diz que a anterioridade só se aplica na hipótese de majoração de tributo, e agora redução também, né, de acordo com o Supremo, revogação de incentivo fiscal. Então, seria simplesmente no ano anterior de sua vigência. E, portanto, se houver a majoração, eu tenho sim anterioridade, e essa anterioridade vai ser a nonagesimal, e não acumulada, não a regra integral. Daria para interpretar dessa forma. Então, seria só 90 dias. Independentemente do ano anterior à vigência, porque o ano anterior à vigência ela serve para o reajuste, e reajuste não seria majoração. Essa poderia ser a tese da Fazenda. Para os contribuintes, eles podem dizer, não, na verdade, o reajuste no ano anterior da sua vigência, observada para majoração anterioridade nonagesimal, pode querer dizer que essa anterioridade nonagesimal se soma à anterioridade do exercício seguinte. Então, porque a gente tem casos na Constituição em que eu não tenho os 90 dias, né? Por exemplo, imposto de renda, é só o exercício seguinte. Então, para dizer, olha, então esse é o caso da regra completa, e que pode ser a tese dos contribuintes.
né? Então, acho que a Fazenda vai dizer, não, para reajuste é ano anterior, e se quer é anterioridade, e se for majoração, são 90 dias. Os contribuintes podem dizer, não, Eu quero tudo, né? é tudo, exatamente. Ou ele está qualificando, exatamente. Então, eu tenho que ter a regra completa da anterioridade. Uhum. É, exato. Para mim, a interpretação da Fazenda nesse caso seria mais razoável. Né, o reajuste ano anterior e aí 90 dias para majoração. E uma nítida diferença entre reajuste e É majoração, verdade. né? Mas acho que é isso que é interessante da gente fazer essas discussões, porque a gente também vai construindo, né, a nossa interpretação. Cada vez que a gente lê, tem um elemento adicional. E aí, só para fechar esse ponto em relação às alíquotas, essa diferenciação por produto, ela está também prevista na lei complementar, os critérios. Então, tem eficiência energética, então, liberação de gases que são danosos. Então, são também critérios ambientais, né? O que conversa com a proteção do meio ambiente também uma diretriz para o estabelecimento da tributação. Então, essa diferenciação, ela decorre de critérios ambientais. Isso também é importante porque a gente também pode fazer uma análise material do tipo de alíquota estabelecida a partir desse critério, porque naturalmente que se eu tenho diferenciação, eu tenho que ter um critério, né, justificável para essa diferenciação, e essa diferenciação ela se baseia na proteção ambiental. Então, a gente percebe que dessa perspectiva, a legislação tributária ela tem adotado a ideia, pelo menos na IBS-CBS, do protetor recebedor, né? Então, quando a gente pensa em tributação do meio ambiente, então, quando eu protejo o meio ambiente, eu tenho mais benefícios, né? Em vez de eu simplesmente tributar mais pesadamente quem polui o meio ambiente, eu vou também beneficiar quem protege o meio ambiente ou cujos produtos não têm um impacto tão significativo. E aí, para terminar esse ponto dos combustíveis, a questão dos créditos, né? Que esse também é um grande debate. Então, o que a gente tem no artigo 180 da lei, uma vedação de apropriação de créditos quanto à aquisição de combustíveis sujeitos à incidência única, então, na monofasia. Em que caso eu não posso ter apropriação de crédito? Quando destinados à distribuição, à comercialização ou à revenda desses combustíveis. E qual é a lógica aqui? Se a incidência é monofásica, né, e portanto se concentra no primeiro momento ali na cadeia, para as operações futuras eu não vou ter débitos. Então, se eu não vou ter débito para compensar com eventuais créditos, então não faz sentido que eu tenha o creditamento. Então, também reflete a regra geral da emenda constitucional de que o crédito, ele depende do débito, mas mais do que do débito, inclusive depende do pagamento do IBS e da CBS, né, para que haja direito a crédito. Então, aqui ela está coerente. Porém, a gente tem duas ressalvas. A primeira é o direito a crédito ao exportador, né? Então, sim, ele tem direito à apropriação, justamente como estímulo à exportação, isso já está presente no nosso sistema tributário nacional, não é nenhuma novidade. E a segunda ressalva se refere à hipótese em que a aquisição de combustíveis, ela decorre ou ela é realizada por um contribuinte no regime regular do IBS e da CBS. E aí, esse contribuinte, ele utiliza os combustíveis como insumo da atividade econômica. Então, o supermercado que adquire, ou um supermercado não, vamos pensar uma transportadora que adquire combustíveis para colocar caminhão nas suas frotas, né? Então, esse valor, ele é um insumo dessa atividade econômica, então ele gera também a apropriação de crédito. Então, a gente tem aqui também a garantia de um creditamento amplo, que é outro princípio que está na base da emenda constitucional 132 de 2003. Doutor Tiago, o senhor concorda? Concordo. Eu concordo com todos esses pontos. Em relação a essa questão do creditamento, eu vou retomar um ponto que eu deixei na palestra anterior, que eu tinha falado da monofasia, que eventualmente, como ela seria agora para todos os combustíveis, os problemas de crédito em relação a isso poderiam ter sido importados com a reforma, mas aí estudando melhor a questão, eu vi que na verdade não, é exatamente o contrário. O que aconteceu aqui? Com relação à monofasia, é aquela incidência única, que aqui ela se dá no produtor. Eu não sei se você vai especificar, vai entrar num ponto específico do sujeito passivo agora.
Não, tá, então eu vou explicar, entrar nessa questão. Aqui, essa questão da monofasia nada mais é do que o sistema que é estabelecido para a concentração do sujeito passivo nos combustíveis para que facilite a arrecadação. Então, no regime anterior, a gente tinha a substituição tributária de ICMS, e no caso de PIS e COFINS, tinha aquela regra que alguns são monofásicos, outros não, e aí gerava uma briga sobre como que vai ser o crédito. Aí eu fui estudar quais são as celeumas que nós temos hoje em relação a essa questão do crédito na monofasia, e o problema é o seguinte, a legislação não foi feita para os combustíveis e para isso. A legislação hoje usada para acreditamento ou não de combustível, de regime monofásico, ela é emprestada, são regras mais gerais, e aí se interpretou sobre elas e gerou um monte de celeuma sobre, isso aqui é para combustíveis ou não, isso é para monofásico, ou é só para quando não tem, para quando a saída é alíquota zero, não isenção, etc, etc. Porque na prática acaba meio que dando na mesma. Incide só uma vez, aí as saídas seguintes na cadeia, elas não vão ser tributadas. E aí o contribuinte fala, aqui quando fala de saída não tributada, alíquota zero, etc, é o meu caso, então eu quero crédito daqui. E aí gerou esse meio que caos em relação à segurança jurídica do creditamento da monofasia. Só que no sistema, hoje em dia, na própria Constituição, na verdade, essa questão foi resolvida por essas 3 simples regras aqui que a doutora colocou. Na verdade, são 3 regras simples. Incide uma única vez, não tem crédito dentro da cadeia de comercialização e produção de combustíveis, mas quando sair da cadeia de combustíveis como atividade fim, ou seja, quando for usada como insumo, ela vai ter crédito para o adquirente. E a outra regra é a regra da exportação, que expressamente diz que gera crédito. Então a gente não tem mais celeuma. E todos os problemas da substituição tributária também são superados aqui, porque a gente não vai ter mais a questão de não se realizou a operação, o fato gerador seguinte, eu quero de volta, etc. Tudo isso fica superado. Então, eles concentraram no produtor e ele vai recolher tudo. Inclusive, uma regra interessante aqui que eu notei é com relação ao etanol para mistura, também o produtor vai recolher. Ele vai fazer a retenção. Então, o vendedor do etanol, ele vai vender o etanol ali para a refinaria que vai misturar os combustíveis, e aí o produtor ele vai fazer a retenção do tributo no valor que ele vai pagar para o vendedor do etanol. Então, ele recolhe tanto a fase anterior da cadeia, que é o etanol, como as fases posteriores. Tudo fica no produtor. O produtor recolhe o do antes, que é o álcool, e o do depois até o fim da cadeia, até chegar no consumidor final, né? O final do combustível, que pode ser um empresário contribuinte, e aí ele vai ter crédito. Então, eu achei interessante a gente sistematizar a ideia em relação a isso, porque resolve bastante os problemas de hoje em dia e simplifica mesmo, tira todas essas exceções e aí reforça mais uma vez aquele meu argumento de que não pode ficar combustível de fora desse regime, porque se ficar de fora do regime, como é que a gente vai fazer? Então vai para o regime normal. Então em cada fase da cadeia desse combustível residual X, a gente vai fazer uma cobrança com não cumulatividade, créditos e fiscalização em todo mundo na cadeia. Fica sem sentido em relação à ideia geral, com a descentralização da tributação tanto do álcool quanto do combustível em todas as fases, tudo uma vez só, certo? Outra questão em relação ao sujeito passivo também é que, ainda que eles estejam concentrando no produtor, ele estabelece responsabilidade solidária. O adquirente imediato do produtor é responsável solidário em todos os casos, pelo que eu entendi da lei, ela não deixou ressalvas. Ela falou: o adquirente é solidário do tributo que não foi pago pelo produtor. Então, além de concentrar, ele transforma o adquirente imediato, o distribuidor, eventualmente, enfim, num fiscal também. Então, ele é solidário, se o outro não pagou, ele vai pagar, não importa se tem a dolo, culpa ou nada. Mas aí tem uma cláusula seguinte que fala que se houver comprovação de que concorreram para o não pagamento, também vão ser solidários os demais. E aqui nessa cláusula eu entendo que existe uma questão de, como ele fala, comprovação de que concorreram, pelo menos a meu ver, ele está falando de dolo aqui. Então, se antes não foi pago e você participou dessa sonegação, você vai responder. Agora, eu entendo que não incidiria, não é responsabilidade objetiva, entendo que também não seria uma coisa de culpa. Ou seja, se o adquirente anterior me apresentou
as notas corretas, apresentando o recolhimento, etc., eu não sou obrigado a me aprofundar, certo? Então, se o contribuinte concorreu, ou seja, ele sabe que foi feita uma sonegação aqui, ele vai responder nas seguintes fases da cadeia. Agora, se ele foi enganado pelo anterior, ele não responde. Diferente é a questão do adquirente imediato do produtor. Esse vai responder em qualquer hipótese. Não sei se... Não, perfeito, perfeito. E essa, porque é uma extensão, né, da solidariedade, não simplesmente pelos critérios apenas, né, do 124 do CTN, mas também por um outro elemento subjetivo, que é justamente a participação, né, nessa Na ação de sonegação, sonegação. entraria no 135, Isso. eventualmente. Ou 137, talvez, e aí vai ter impacto penal, né? Sim, Sem dúvida nenhuma. sim. Muito bom, exatamente isso. Bom, seguindo aqui, a gente tem que agora olhar então para os biocombustíveis. Né, qual foi o tratamento tributário favorecido que foi dado. Mas só uma última questão, seria uma pequena conclusão, né, uma conclusão parcial dessa primeira parte, que eu acho que eu faço coro aqui à fala do Dr. Tiago. A gente resolveu muita coisa, né, com a lei complementar em relação aos combustíveis. Eu acho que haverá poucos debates, salvo essas questões específicas da anterioridade, dessa interpretação de qual é a alíquota mais próxima, ou o combustível mais próximo, mas eu acho que a gente resolveu bastante coisa. Em relação aos biocombustíveis, também não há exatamente muitos debates na minha visão. Então, a gente tem uma tributação inferior, né, a incidente sobre os combustíveis fósseis, justamente nos termos do parágrafo 1º do artigo 225. Então, aqui é quase uma repetição do texto constitucional, para garantir o diferencial competitivo. Qual foi a escolha do legislador nessa tributação inferior? Qual foi o instrumento? O instrumento foi limitação de alíquota. E limitação de alíquota em relação aos combustíveis fósseis, né? Então, ele toma como critério a alíquota dos combustíveis fósseis para, então, estabelecer esse limite, né? A partir do qual eu não posso ter a tributação de biocombustíveis. E aí eu considero diversos critérios, equivalência energética, preço de mercado e assim por diante. Essa limitação de alíquotas, em específico, ela está no artigo 175, parágrafo 1º, que diz que as alíquotas relativas aos biocombustíveis, né, e ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, essas alíquotas não poderão ser inferiores a 40% e não poderão exceder 90% das alíquotas incidentes sobre os respectivos combustíveis fósseis comparados. O que é uma medida bastante interessante, mas, de todo modo, fica limitada só às alíquotas, né? A gente poderia ter algum outro incentivo, redução de base de cálculo, né? Foi uma solução tímida. Em relação aos critérios, então, né, que eu já tinha enumerado anteriormente, eles estão no artigo 2º do artigo 175. Eu não sei se o Dr. Tiago vê nesses pontos alguma divergência, alguma controvérsia, porque, na minha visão, o único ponto seria essa timidez da legislação complementar, que poderia ter inovado e poderia ter estabelecido uma tributação ainda mais favorecida como forma de incentivar os biocombustíveis, especialmente porque, já antecipando, né, um ponto que a gente vai ver lá na frente, a gente não tem imposto seletivo sobre combustíveis fósseis. Então, né, então a gente fica, é óbvio, né, que essa limitação da alíquota, ela é relevante, mas ela pode ser tímida para o estímulo a esse tipo de atividade econômica. Sobre isso aqui, o que eu anotei é que, concordando com você, na verdade, o Constituinte foi bem aberto e melhorou a norma anterior que já existia, mas ele poderia ter ido além realmente. O legislador complementar poderia ter ido além. Por quê? Esse benefício para os biocombustíveis, ele é estabelecido como um regime favorecido, então é mais amplo do que o regime diferenciado, ou seja, ele não trata só de alíquota, ele poderia ter estabelecido outras questões realmente. Na redação anterior sobre essa questão da finalidade ambiental do biocombustível, ele era mais restrito, ele falava que seria favorecido o biocombustível ao consumidor final. Agora não tem mais na Constituição o ao consumidor final, isso foi retirado, então, para mim também
tem que beneficiar todo o biocombustível, não só o consumidor final, em qualquer fase da cadeia ele tem que ser beneficiado, né? E aí incluiu o hidrogênio de baixa emissão de carbono também, que não era mencionado expressamente. Então, o Constituinte trouxe como regime favorecido, em todas as fases da cadeia, ainda incluiu o hidrogênio de baixa emissão, só que o legislador complementar ele tratou como se fosse um regime diferenciado. Ele falou: olha, suas alíquotas vão ser menores aqui, e é isso. Agora, tem um ponto, voltando aqui, remetendo até o que a gente discutiu sobre diminuir a alíquota por ato executivo. Tem uma cláusula interessante sobre essa questão do biodiesel, especificamente do biodiesel B100 aqui. Tem uma norma que diz assim: o ato do Poder Executivo Federal pode reduzir a alíquota da CBS para o biodiesel B100 quando ele for produzido com matéria-prima adquirida de agricultura familiar. Então, eu achei bem interessante isso aqui. É um estímulo ambiental que é vinculado à agricultura familiar. Interessante. Mas a gente tem aquela questão. Está dizendo aqui que o ato do Poder Executivo poderá. Eu achei legal a lei complementar tratar disso, mas talvez seja, no âmbito político, uma coisa que não conseguiu inserir na emenda e tentaram colocar via LC, porque, a meu ver, o lugar certo para isso seria na Constituição, né? Sobre esse ponto aí, é isso que eu tenho. Ou então, mas mesmo assim, né, já um tratamento claro dessa hipótese na própria lei complementar, Sim, sim, né? sim. Em vez de delegar para o decreto, que também pode ter questões de legalidade, né, a despeito da jurisprudência do Supremo, né? Então, E isso pode nem ter decreto, né? e pode nem Pode não ter. ter nada, E aí Exato. frustra a expectativa. Exatamente. Pois é verdade. E aí eles entram com É. ação, mas olha, eu em tese teria Sim, direito, Exato. né? comissão, é verdade, pode Comissão. sim, pode Exatamente. sim. Exatamente. Aí, sim. Essa questão do baixar a alíquota, eu sempre questiono, mas ela nunca vem em juízo, porque ninguém vai reclamar Exato, de ninguém vai alíquotas que são reclamar. diminuídas, né? Então, Não baixa, o que dificilmente pode é baixar judicializar. Sim, e aí, enfim, mas se pôde baixar, eu acho que pode vai cair aumentar, nesse né? argumento mesmo. Exato, entendeu? Mas eu concordo, vai cair nesse argumento, que é um argumento mais pragmático, mas é um desvirtuamento da legalidade. Porque a legalidade serve para os dois pontos, né? E eu acho isso perigoso. Mas, de fato, E a doutora Tatiane, a senhora atribui essa timidez, né, da lei complementar nesses dois pontos, sim. em relação a questões políticas, de não ter se conseguido avançar mais? Sim, e tem é uma hipótese impressionista só, né? Na minha opinião, essa impossibilidade de avanço também se deu pelo impacto que isso teria na alíquota geral. Porque quanto maior a concessão de regimes favorecidos ou possibilidade de redução da arrecadação do IBS e da CBS, a gente pressiona a alíquota geral, né? E teve essa trava de 26,5, né, que foi aprovada no Congresso. Então, acho que a concessão aqui veio para a proteção ambiental, que ficou tímida mesmo, né? Eu Sim. acho é uma dificuldade política, na minha visão. Sobre essa questão que a doutora colocou, eu deixei um ponto aqui, eu não sabia muito onde seria, acho que eu vou inserir aqui, que retomando aquela ideia que eu coloquei no final da palestra anterior, eu coloquei a seguinte hipótese, doutora, como a baixa da alíquota, de uma alíquota específica, vai gerar necessariamente pela neutralidade o aumento da alíquota geral, eu cogitei a hipótese de, na reavaliação quinquenal do regime diferenciado, ou seja, tem a previsão lá que a cada 5 anos vai ver o que vai ter ali que está melhor ou não e tal. Eu coloquei a hipótese de que qualquer contribuinte pode impugnar quando o estudo não for observado para aumentar uma alíquota, porque se o legislador não aumentar essa alíquota específica, eu, contribuinte geral, vou pagar mais. Então, agora a gente tem eventualmente uma legitimidade de qualquer contribuinte de discutir aumentos de alíquota. E aí, eu peguei aqui uma questão interessante nessa do combustível, que é estabelecido que na transição do regime de hoje para o regime da reforma, diz que não pode exceder a carga tributária total, inclusive indireta. E aí ele coloca um monte de critérios sobre a carga indireta. E aí eu cogitei isso na mesma linha. Falei, olha, é uma questão que pode, por analogia, ser usada em todas as discussões de carga tributária, ou seja, vem um estudo que segue a carga direta. Ele falou, não, mas aqui a própria lei complementar trouxe que a carga indireta vai ser considerada.
então eu tenho direito que a carga indireta seja considerada também no outro tal produto, e a gente pode, então, entrar em discussões sobre carga indireta e discussões dessa questão de um contribuinte ter legitimidade para querer o aumento ou não do outro tributo. Eu não sei o que a doutora acha dessa questão, tanto dessa minha ideia que eu trouxe da outra vez, de poder impugnar, pedindo aumento para os específicos, os diferenciados, para eu não poder pagar, para eu poder pagar menos na geral, Uhum. e o uso nessa questão da neutralidade como um todo, em qualquer ponto em que a lei complementar ou a Constituição falarem sobre neutralidade, o contribuinte poder invocar essa questão da carga indireta, e aí a gente entra né, como é que se calcula, tem os critérios todos aqui para combustíveis, então realmente daria para tentar uma analogia, Para mas todos. mas cria-se aí enfim, o que a doutora acha dessa... Bom, quanto ao primeiro ponto, da avaliação quinquenal, eu acho que, em primeiro lugar, genericamente, esse instrumento é muito interessante. Porque ele justamente deixa, né, mais transparente quais são os impactos da tributação sobre as atividades econômicas, né? E o impacto da tributação maior ou da tributação menor, né? Porque vai valer também para seletivo, para todos os regimes favorecidos, os diferenciados e assim por diante. Eu só acho que há um problema. Nós não temos um detalhamento suficiente de como essa avaliação vai ser feita. Então, quem vai ser o órgão, a instituição que vai ser responsável por fazer essas medições, né? Quanto à efetividade, quanto ao custo-benefício. Na minha visão, seria o Tribunal de Contas, porque é o Tribunal de Contas que tem o poder, né, para avaliar o custo-benefício de políticas públicas. Mas o Tribunal de Contas, essa decisão, né, não sei se seria uma decisão, um parecer do Tribunal de Contas, ele também não poderia ser impugnado, que é justamente o seu ponto, né? Na verdade, na lei complementar, eu acho que seria algum outro órgão com o tribunal, porque o tribunal é mencionado na regulamentação dessa avaliação quinquenal, e eu entendi que ele é mencionado como ele vai ver o estudo e dar um parecer sobre o estudo. Então, o estudo vem de algum outro lugar e o Tribunal de Contas vai dizer, e com base nisso o legislador vai falar. Então, nós temos questionamentos ao parecer do tribunal, Isso. e o que eu pensei principalmente é a eventual divergência entre o parecer e o parecer do tribunal e o que o legislador soltar no final. Exato. Entendeu? Esse gancho, no nosso curso muito tem sido falado sobre o comitê gestor. Qual é o papel do comitê gestor aqui nessa temática? Da avaliação quinquenal, Sim, me parece que ele não tem um papel específico. O comitê gestor, ele fornece as informações, né? Mas ele próprio não diz se a política está sendo adequada ou não. mas em relação a esse regime específico Dos combustíveis. e Então, ele biocombustíveis. vai estabelecer, junto com o ato do Poder Executivo, as alíquotas, né? Então, essa vai ser uma alíquota, digamos, acordada, e também vai divulgar essas alíquotas. Mas o papel dele vai ser menor, né? Primeiro pela monofasia, né? Então, a gente vai ter menos fiscalização ao longo da cadeia, porque, né, como o Dr. Tiago mencionou, vai ficar concentrado no importador ou no produtor. E, em segundo lugar, porque não há liberdade dos entes da federação em estabelecer regras diversas, né? Mas, de fato, essa questão da avaliação quinquenal, eu acho que é um grande gargalo, porque a gente precisa de um detalhamento maior e a gente pode acabar caindo, mal comparando, na discussão que a gente tem hoje, no Supremo, especialmente, sobre o impacto orçamentário de determinadas decisões judiciais. Então, quando vem a Fazenda e diz, olha, se essa ação for julgada inconstitucional, o impacto vai ser de não sei quantos bilhões, a Fazenda, ela constrói a sua alegação em cima do anexo de riscos fiscais da lei orçamentária, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, existe um documento público, né, que diz, olha, o impacto é este. E, com muita frequência, os contribuintes questionam aquele impacto orçamentário contido no anexo de riscos fiscais, né? Seja porque a administração, né, não tem como provar que a conta é realmente aquela, pela fragilidade dos números. Pode ser que a gente caia na mesma situação e fique essa disputa de narrativa em relação aos impactos, nesse caso da avaliação quinquenal, mas eu acho sim que pode ser que o contribuinte questione.
Eu queria agora, então, concluir essa segunda parte. Não sei, doutor Tiago, se o senhor tem mais alguma consideração para falar de combustíveis e biocombustíveis. Essa é bem interessante. É o seguinte, isso aqui não, é um benefício que não está no regime, no tratamento do regime, ele está no tratamento da Zona Franca, na LC, e ele tem uma norma de combustíveis. E aí, pelo que eu estudei, isso está incomodando o mercado geral de combustíveis. É o seguinte, o artigo 441E da lei, ele fala que não estão contemplados pela Zona Franca petróleo, lubrificantes, etc, etc. Então, em geral, exclui, como é hoje, exclui, mas ele tem um exceto para a indústria de refino de petróleo localizada na Zona Franca de Manaus, em relação às saídas internas para aquela área incentivada, desde que cumprido o processo produtivo básico, permanecendo a vedação para todas as demais etapas. Então, foi criado pela lei complementar, sem um correspondente na Constituição, esse benefício novo. A jurisprudência e a legislação antes da reforma são tranquilas no sentido de que os combustíveis não têm benefícios na Zona Franca de Manaus. Então, criou-se um benefício para a indústria de refino localizada na Zona Franca de Manaus. E aí, o que o mercado está reclamando? Falou, olha, mas eu vou ter uma concorrência desleal, porque quem está na Zona Franca vai ter os benefícios e eu não. Então, todo mundo vai querer comprar o que está sendo produzido ali. Então, é um ponto que é meio um rodapé ali, que não está no lugar ali na lei complementar, né? Mas já o mercado específico já tentou e está estudando questionamentos. Eu imagino, pelo que eu vi, que isso em breve vai virar ação, porque já estão questionando, já é uma coisa questionada. E aí a doutora até, a gente conversou um pouco sobre isso antes, aventou a questão da exploração ali na margem equatorial, se a doutora quiser pegar o Sim. gancho. Eu acho, obrigada. Eu acho que esse ponto tem duas implicações relevantes. A primeira, que acho que é uma implicação política, né? A gente hoje tem uma discussão enorme, né, da exploração e extração de petróleo na Amazônia, né? Então tem esse debate político, no sentido de que se é possível ou não, como que isso vai interagir com a preservação da floresta. E um benefício tributário deste, né, para o refino na Zona Franca, sinaliza justamente no sentido de a gente evoluir para o refino de combustível fóssil na Amazônia, o que seria, né, os ambientalistas dizem pelo menos um desastre ambiental, né? Tem esse debate entre o IBAMA e o Poder Executivo, né? A despeito de fazer parte do Poder Executivo, né? Os técnicos. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa olhar com cuidado, porque da perspectiva tributária, né, saindo da política, mas a gente pode ter uma ofensa ao 145, parágrafo 3º da Constituição, que diz que a legislação tributária ela deve observar a defesa ao meio ambiente. Então, em que medida que isso não gera ofensa ao meio ambiente? Então, acho que esse seria um bom argumento. E aí, o segundo argumento, que é a questão desse questionamento, né, que está sendo feito da perspectiva concorrencial, eu acho que ele fica ainda agravado pelos debates que a gente já teve no Supremo sobre creditamento para as remessas, né, a partir da Zona Franca, a despeito da não incidência de tributos, né? E esse benefício seguiu na emenda constitucional, tanto assim, né, que o IPI foi preservado justamente para garantir os créditos, né? O exemplo clássico é da indústria de refrigerantes, né, que produz ali o concentrado, manda o envase para outras localidades e essas outras localidades todas têm crédito de IPI. Então, a gente também pode, acho que essa questão da competitividade, ela também se agrava pela possibilidade de apropriação de créditos de quem está fora da Zona Franca, a despeito da não incidência na saída. Teria que estudar um pouco mais como ficou essa questão em específico dos combustíveis, mas se o regime geral, a lógica geral da Zona Franca, que é esse diferencial competitivo para a Zona Franca, se isso seria preservado também nesse caso. Acho que, né, reforça o argumento. Eu acho que não tem regra específica para esse artigo, então cairia na regra geral. Daí seria o problema que você falou, e aí a gente tem ainda uma virada em relação à intenção geral da reforma. Como eu falei, eliminou esses problemas, mas aí você colocou um rodapé da Zona Franca e aí você tem o problema da Zona Franca. Enfim. Perfeito, é isso mesmo.
441 e da lei complementar. Artigo 441 aí da Lei Complementar. Isso. Muito bem. Então, seguindo aqui, a gente agora precisa falar um pouco sobre energia elétrica. Como eu mencionei no início, não há um regime específico favorecido ou diferenciado para a energia elétrica, mas algumas regras na lei complementar e também alguns pontos na emenda constitucional, e aí, talvez com a junção desses dispositivos, a gente consiga trazer alguma racionalidade para o tratamento da energia elétrica. Só que aqui a gente deve partir de uma premissa um pouco diferente em relação à premissa que a gente partiu quanto aos combustíveis, né? Então, eu falei, bom, a premissa geral, tributos siameses, mas especificamente em relação a combustíveis e biocombustíveis, a premissa era proteção ambiental. Aqui na energia elétrica, me parece que a premissa é a essencialidade. Essencialidade que decorre, naturalmente, da decisão do Supremo, tema 745, que ocasionou a alteração do Código Tributário Nacional com a inserção do artigo 18A, para reconhecer que a energia elétrica é um serviço essencial, né? Também o fornecimento de energia como serviço, indispensável e não podem ser tratados como supérfluos. Disso decorre o quê? Né? Eu tenho que fixar alíquotas considerando essencialidade, e eu posso ter alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput desse artigo para beneficiar os consumidores em geral. Aqui, então, a gente parte dessa consideração da essencialidade, que vai conversar depois com o imposto seletivo, quando a gente olha para a energia elétrica. Mas eu queria fazer um pequeno rodapé, no sentido de chamar a atenção para uma contradição deste artigo 18A com agora a determinação constitucional de que a tributação deve olhar para a defesa do meio ambiente. Por quê? Porque o 18A também considera essencial os combustíveis e o gás natural. Então, à luz disso, na verdade, nem faria sentido a gente ter uma tributação majorada de combustíveis fósseis, e talvez este seja um argumento que vá ser incorporado pela indústria justamente para barrar a tributação pelo imposto seletivo sobre combustíveis fósseis, né? A gente já tem projeto de lei para alterar a Lei Complementar 214 para incluir os combustíveis fósseis no imposto seletivo, e talvez haja um debate aqui em relação ao 18A, já que considera essencialidade. Então, me parece que a gente teria aqui um confronto entre proteção ambiental, né, de um lado, e essa essencialidade do outro, e aí, de novo, os princípios de tributação do direito ambiental, que são protetor-recebedor, né? Então, quem protege paga menos, e quem polui paga mais, que é o poluidor-pagador. Me parece que essa ideia dos combustíveis fósseis beneficiados pela essencialidade, ela pode ser muito distorcida. Então, aqui só uma pequena nota de rodapé. Mas feita essa nota de rodapé, depois a gente pode voltar nela. Eu queria tratar da tributação da energia elétrica a partir de dois momentos, né? Então, vou tratar de alguns aspectos gerais na tributação da energia elétrica, e depois a gente vai olhar para as operações específicas, considerando a cadeia econômica, né? Então, como que a energia elétrica funciona, né? Então, aqui a questão dos combustíveis que eu mencionei. Então, vamos começar pelos aspectos gerais, né? O primeiro aspecto que é controvertido, ou que a gente pode chamar a atenção, se refere ao critério espacial, e depois eu vou detalhar isso à luz da cadeia econômica. Critério espacial, quando a gente fala da tributação da energia elétrica. Por quê? Porque a gente sabe que a emenda constitucional ela traz uma regra, na verdade, ela traz uma mudança de paradigma, que é a tributação do consumo no geral, né? Hoje, no regime vigente, antes da reforma, ela é feita na origem, né? E a emenda constitucional ela desloca a tributação para o destino. Então, desloca a tributação para o consumo. No fornecimento de água, gás canalizado e energia elétrica, o local da operação, que seria justamente o local onde o tributo deve incidir, ele não é necessariamente o destino. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem aqui uma especificação. Então, pode ser o local da entrega ou disponibilização nas operações destinadas ao consumo,
ou local do estabelecimento principal do adquirente no serviço de transmissão de energia e nas demais operações, inclusive geração, distribuição ou comercialização. Então, vejam que a gente não pode enfrentar esse tema sem entrar a fundo na cadeia econômica da energia elétrica. Então, esse é um primeiro problema que eu quero só chamar atenção e depois a gente vai detalhar. Um segundo problema se refere ao critério temporal. Aí eu estou usando aqui, né, claro, já ficou evidente, os critérios, né, da regra matriz de incidência tributária. O que o artigo 10 vai dizer? Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento das operações. Né? Então, o fato gerador não é receita, o fato gerador ele não se confunde com consumo. Na verdade, o fato gerador é o fornecimento nas operações de bens ou serviços, ainda que de execução continuada ou fracionada. Aí vem o parágrafo 3º do artigo 10 e diz o seguinte: olha, nessas operações de execução continuada ou fracionada, em que eu não consigo identificar o momento da entrega ou disponibilização do bem, ou mesmo o término do fornecimento do serviço, isso acontece quando? Abastecimento de água, saneamento, gás, telecomunicação e energia elétrica. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que se torna devido o pagamento. Então, ele estabelece também uma outra ficção aqui para estabelecer o critério temporal no que se refere a todos esses serviços, mas também energia elétrica, que vai ser o meu foco. E aí, um terceiro ponto se refere à sujeição passiva. Ele fala, então, tudo bem, você tem que, o tributo, né, o fato gerador acontece no momento em que se torna devido o pagamento e o recolhimento do IBS e da CBS, no caso de operações com energia elétrica e também operações relativas à geração, comercialização, distribuição ou transmissão, ocorrerá somente no fornecimento para consumo ou no fornecimento para contribuinte não sujeito ao regime regular do IBS e CBS. Então, eu tenho também uma especificidade em relação à sujeição passiva. Então, naturalmente, que a gente, para entender todos esses pontos, a gente precisa olhar para a cadeia econômica. E aí, eu vou voltar aqui, já vou voltar nesse ponto, mas a cadeia é essa, né, de modo simplificado. Geração de energia elétrica, que são as usinas, a transmissão de energia elétrica, e a distribuição até chegar no consumidor final. Então, a gente tem que olhar para a hipótese de geração, transmissão e distribuição. Só antes, queria trazer um outro ponto que se refere ao artigo, não tem a ver com esses critérios da regra matriz de incidência, mas um detalhe que eu julgo importante, que se refere ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. Então, houve, né, isso está sendo visto como um novo regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, e houve a previsão de suspensão do pagamento do IBS e da CBS, no caso de utilização de equipamentos, material de construção para utilização e incorporação em obras de infraestrutura. E aqui a gente tem 2 pontos. Um primeiro ponto, que se refere ao comecinho do artigo 106, que vai dizer, observada a disciplina estabelecida na legislação específica. Há quem esteja interpretando essa legislação específica como legislação tributária, que é o conteúdo do artigo 106 do Código Tributário Nacional, conteúdo este que é mais abrangente que simples lei, né? Então, a legislação tributária pode ser decreto, pode ser portaria, tratados e convenções, mas também lei, né? Então, será que pode mediante legislação tributária ou legislação aqui significa lei? Me parece que significa lei, né? E lei ordinária. Então, veio a lei complementar e estabeleceu as normas gerais. Eu acho que isso vai ser mais fácil de enfrentar, né? Desde que não haja nenhum abuso da autoridade. E um segundo ponto, por que eu estou falando disso aqui? Porque esse regime especial, ele vale para obras de infraestrutura. E a questão é, qualquer setor de infraestrutura, porque não houve a especificação. E aí me parece que sim, porque ele fala genericamente obras de infraestrutura, e isso abrangeria também a energia elétrica, né? As operações relacionadas à energia elétrica. Muito bem, então essa é só uma rápida aqui observação de 2 pontos que podem gerar debates. Mas no que eu quero me concentrar mesmo, inclusive em benefício do tempo, é na cadeia econômica da energia elétrica.
E a depender do momento que eu estiver na cadeia, eu vou ter um impacto naqueles critérios temporal, espacial e sujeição passiva. Então, o primeiro ponto, né, só para a gente retornar. Quando eu falo de energia elétrica, o fato gerador considera-se ocorrido no momento em que se torna devido o pagamento. E o recolhimento vai ser feito apenas no fornecimento para consumo ou contribuinte não sujeito ao regime irregular do IBS e da CBS. Muito bem. Quando a gente pensa na geração de energia elétrica, o que pode acontecer? Diz a lei complementar, artigo 28, inciso 1. Se essa geração de energia elétrica, né, ela tiver sido transferida via leilão, digamos, né, e, portanto, no ambiente de contratação regulada para uma distribuidora, então, nessa operação da usina para a distribuidora, não vai incidir IBS e CBS. Eu tenho uma hipótese de diferimento, ainda que a legislação não trate como diferimento, ele está dizendo, não vai haver a tributação será realizada exclusivamente pela distribuidora de energia elétrica, caso ocorra a venda para adquirente atendido em ambiente de contratação regulada. Então, eu tenho que olhar para o adquirente e o ambiente no qual ele adquire energia elétrica. Agora, se a aquisição foi em ambiente de contratação livre, né, e, portanto, não foi regulada, então, a gente vai ter o seguinte: o recolhimento ele vai ser realizado pelo alienante, caso, né, então se trate de contratação no ambiente de contratação livre, na hipótese em que haja consumo do adquirente ou quando o adquirente não esteja sujeito ao regime regular do IBS e da CBS. Então, vamos dizer que a aquisição seja aqui feita pela Enel, nessa operação aqui, como não é consumo e nem contribuinte, né, que não está sujeito ao regime regular do IBS e da CBS, então não tem IBS e CBS. Agora, se a aquisição for por uma indústria, aí sim vai ter incidência do IBS e CBS, assim também quando a Enel fornece essa energia. Então, de novo, eu tenho aqui mais uma hipótese de diferimento. Então, eu tenho que olhar, mais uma vez, para quem está comprando, qual é o regime que compra. Porque a regra vai ser, eu vou tributar apenas no final, apenas no consumo. Isso se repete... e eu tenho aqui um debate sobre a utilização parcial dessa energia, né? Então, se eu utilizei apenas um pedaço, mas não utilizei o restante, vai ter que ter devolução do tributo? Aqui talvez a gente tenha alguma discussão, porque não tem a disciplina na lei complementar, né? Tem que ter devolução, como fica a possibilidade, inclusive, de apropriação de crédito, eu tenho que estornar o crédito, esse vai ser um problema que vai, eu imagino que vai aparecer. Quando a gente pensa para a transmissão, né? Então, a pergunta é a mesma. Onde que eu recolho, né? Nesse caso da transmissão, e depois a gente olha para quem tem o dever de recolher. A regra do IBS e da CBS é recolhimento no destino, né? Contudo, nas operações com energia elétrica, a gente tem que considerar como local da operação o local do estabelecimento principal do adquirente. E aí, nesse caso, a lei vai dizer o seguinte: imagine, né, que todas que toda a transmissão de energia elétrica tivesse que sempre olhar para o destino ou, portanto, para o local do adquirente, né, que é o que está dito aqui no inciso 11, parágrafo 7º, inciso 2º, isso ia ser muito custoso. Então, a gente tem, mais uma vez, uma exceção. Então, aqui é o seguinte: quando eu vendo para comercialização e para distribuição, então não vai ter IBS e CBS, eu tenho novamente diferimento. Em que caso eu vou ter pagamento pela transmissora? Somente na hipótese de prestação de serviço de transmissão de energia elétrica a consumidor conectado diretamente à rede básica de transmissão. Então, se esses dois adquirentes de energia elétrica, eles não são consumidores finais nesse sentido, não estão conectados diretamente à rede básica de transmissão, de novo, eu tenho diferimento e aí eu só vou ter IBS e CBS na próxima saída para o consumidor final. E, finalmente, na distribuição, que aí é o mais fácil, né? Porque aí, quando eu distribuo, já vai para o consumidor final, aí sim eu tenho mais claramente a aplicação da regra da tributação no destino, né? Então, eu tenho a transferência, nessa transferência eu vou ter o IBS e a CBS. Então, o que a gente tem, no final das contas, é uma regra que diz:
o pagamento vai se dar no consumo final, o que, de alguma forma, revela a lógica do IVA dual, né? Que eu olho para o consumidor. E em todas as hipóteses anteriores, eu vou diferir essa tributação, né? Para fins, inclusive, de simplificação, sob pena de eu ter que identificar muitas operações no destino e ter que lidar com muitas alíquotas. As empresas de energia elétrica, elas vão ter que lidar com as alíquotas dos consumidores finais, porque aqui, diferente dos combustíveis, eu posso ter autonomia dos estados e Distrito Federal e estabelecimento de alíquotas diversas. Então, esse é um ponto que, né, as empresas devem ficar atentas. E uma outra questão se refere à base de cálculo. Aqui está claro que o IBS e a CBS não estão incluídos na base de cálculo, né? Porque, como regra geral, são calculados por fora. E a base de cálculo vai ser a tarifa de energia e os outros encargos decorrentes da prestação do serviço ou do fornecimento do bem. Então, os encargos entram. Agora, o que não entra, isso está expressamente excluído, a COSIP. Então, a COSIP, né, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, não está contemplada, não estará contemplada na base de cálculo do IBS e da CBS, e nem os tributos em si, né? Isso que já vai resolver diversas questões da perspectiva do debate judicial. E aí, um último ponto que eu queria falar sobre energia elétrica, antes da gente ir para o imposto seletivo, se refere ao cashback. Então, como todo mundo sabe, a gente vai ter um mecanismo de devolução do IBS e da CBS para a população de baixa renda, e a energia elétrica, da perspectiva da CBS, vai ser devolvida 100% e o IBS 20%. Né? A gente poderia conversar mais aqui sobre o cashback, porque ficou também um instrumento que é muito importante, mas corregulado de uma forma tímida, ele poderia ser maior, os percentuais poderiam ser maiores, mas pelo menos em relação à energia elétrica, a gente vai ter a devolução integral para o consumidor. Doutor Tiago. Fazer uns comentários sobre os seus comentários. Sobre a essencialidade aqui, eu acho que a gente pega uma continuidade da sua crítica anterior, no sentido da timidez em relação ao tratamento dos biocombustíveis no regime favorecido. Porque o que ele fez foi amarrar a alíquota dos biocombustíveis necessariamente um percentual menor do que o dos demais. Então, eles podem eventualmente invocar nesse sentido, a essencialidade pega todos os benefícios que eu der para o combustível fóssil, o biocombustível necessariamente ele está amarrado, então ele vai ser um pouquinho melhor. Então, teoricamente, eles podem fazer isso e dizer que estão respeitando as duas coisas, porque sim, eu estou beneficiando os fósseis, mas os bio necessariamente estão com uma alíquota menor. Então, eu não estou eu não estou causando problemas aqui. Eventualmente, da forma que ficou amarrado, a resposta seria essa: olha, sempre os bios vão estar melhores, então eu estou compatibilizando. Eu acho sim que a crítica é pertinente, e sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que o ideal seria, não, os combustíveis fósseis não podem entrar aqui, salvo os combustíveis fósseis que não têm alternativa, por exemplo. Aí, se eu não tenho alternativa, ele é essencial realmente, na prática, então eu não posso fazer nada. Mas se ele tem uma, então ele não é essencial, porque eu tenho uma alternativa essencial. A gente pode interpretar assim, e eu acho que essa é a interpretação correta. Agora, na prática, a gente vê que sempre que a gente tem esse sopesamento aqui entre a economia e o meio ambiente, acaba que a economia prepondera, né? Mas, enfim, é uma questão bastante interessante. Um outro ponto, com relação à tributação no final, a gente vê que é o inverso do combustível, né? O combustível a gente tributa tudo lá no comecinho e aqui a gente tributa tudo no final. Sobre a questão da devolução do excedente, aqui eu me veio a ideia de problemas que existem na substituição tributária, né? Que foram eliminados nos combustíveis, e aqui a doutora já cogitou uma questão paralela em relação a esse regime da energia. Eu não sei, assim, num olhar a prima facie, se não tem a previsão expressa da devolução e o fato gerador tiver ocorrido, a princípio, eu entendo que o contribuinte não teria como levar mais adiante essa tese. Mas eu achei interessante a questão. Talvez, não sei, aprofundar aqui para ver se tem alguma questão normativa em paralelo, mas
como é uma questão de desoneração que não tem previsão expressa, se tem o fato gerador, então ele teria que pagar mesmo não tendo usado. Do ponto de vista econômico, de capacidade contributiva, não sei, mas assim, num olhar superficial, a princípio, a falta dessa norma me deixa numa ideia mais contrária aos contribuintes nesse primeiro momento. Com relação à exclusão da COSIP da base de cálculo, achei interessante que a doutora até já antecipou, né? Porque a gente tem hoje zilhões de ações, mais da metade das ações tributárias provavelmente são sobre isso. Excluir alguma coisa da base da outra coisa, depois que foi aberta a porta do ICMS na COFINS, que a meu ver, enfim, tem uma crítica acadêmica, eu acho que foi um erro jurisprudencial, não vejo como enfim. E aí abriu a porta para que se discutisse todas as coisas na base de todas as coisas, e aqui foi salutar que eles já se anteciparam, inclusive já decidiram expressamente e a favor do contribuinte para que não tenha realmente nenhuma questão em relação a esse assunto, né? E aí, no mesmo sentido dos encargos, né? Então, já disse, vai incluir na base. Sim. Então, né, isso não tem, enfim, numa tentativa de eliminar o debate. Muito bom. Vamos, então, só para a gente fechar, né, falar do imposto seletivo. O imposto seletivo é uma incidência nova, né, no texto da Constituição, então houve ampliação da competência tributária da União, artigo 153, inciso 8º, para dizer, então, que a União pode criar impostos sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. E aí, o parágrafo 6º desse mesmo dispositivo estabelece algumas regras. A primeira, que já conversa com a terceira parte aqui da minha fala, não incidirá sobre exportações, nem sobre operações com energia elétrica e telecomunicações. E por que eu falo aqui, né, a despeito de não ter grifado, também das operações de telecom? Porque esse inciso 1º do parágrafo 6º, ele reflete, de fato, o 18A do Código Tributário Nacional e, portanto, reconhece a essencialidade dessas operações, né? E veja que não colocou aqui combustíveis fósseis, né? O que foi, pelo menos, né, poderia ter saído. Então, a operação com energia elétrica não pode, sobre essa operação com energia elétrica, né, as operações no geral, não pode incidir o imposto seletivo. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto está no inciso 7º, que vai dizer o seguinte, que não tem a ver com combustíveis fósseis, mas tem a ver com a realização da proteção ao meio ambiente, por isso eu quero trazer. Na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor do mercado de produto. Aqui poderia ser extração de combustível fóssil, né? A gente poderia ter essa escolha pelo legislador complementar, que não o fez, é importante deixar claro. Quando a gente olha para a lei complementar, o que nós temos? Nós temos no artigo 409, então, a instituição do imposto seletivo, e aí no parágrafo 1º, dizendo o seguinte, olha, consideram-se prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, aí aqui já começa o primeiro problema. Os bens classificados nos códigos da NCM e Sistema Harmonizado, e o carvão mineral, e os serviços listados no anexo 17, referentes a. A redação aqui está horrível, né? É até difícil de ler. Por quê? Porque ele fala assim. Então, porque numa leitura rápida, a gente fala, tudo bem, eu tenho que ir para o anexo 17 e é ali que vai resolver. Só que ele diz, os bens classificados nos códigos NCM tal e o carvão mineral. E aí, referentes a 2 pontos, inciso 6º, bens minerais. Então, o carvão mineral é uma outra categoria ou se insere nos bens minerais? Porque se se insere e deveria se inserir, para que eu coloquei o carvão mineral ali em cima? Esse é um primeiro ponto. Isso gera um problema relevante, porque quando a gente olha para o anexo e os NCMs, não há NCM relativo a carvão mineral. Então, não teve. Então, parece que ele está dizendo, carvão mineral é outra coisa. Os bens minerais que eu quero tributar são esses do NCM e o carvão mineral. Por que não indicou o NCM do carvão mineral? Não sabemos.
E aí tem um outro problema, né? Que é o seguinte: o 422 ele vai estabelecer a alíquota máxima da extração com bens minerais em observância ao texto da Constituição, certo? E a Constituição fala em 1%, ele estabelece percentual máximo de 0,25 nas operações com bens minerais extraídos. Isso vale para carvão mineral? Carvão mineral é um bem mineral, mas o próprio dispositivo que disciplina o imposto seletivo diferenciou o carvão mineral. Então, quer dizer, vai haver incidência do seletivo sobre carvão mineral ou a lei complementar não instituiu, né? Ou ela instituiu, mas não vai ter alíquota mínima. Então, essa, assim, é o exemplo, nesse caso, de uma técnica legislativa, porque acho que a ideia do carvão mineral, talvez, não sei, né? Veio depois, aí colocaram ali no caput, mas não no anexo, enfim, no caput do parágrafo, né? Então, essa é uma dúvida, realmente não sei. E um outro ponto, aí esse é o último, eu queria só ressaltar aqui uma incongruência que se refere ao fato de o legislador ter escolhido tributar os veículos, mas não os combustíveis, né, a não ser nessa hipótese de extração, mas não os combustíveis fósseis comercializados, e ele poderia ter tributado. Aqui vai dar muita discussão, né? Porque as empresas as associações relacionadas à produção de veículos já estão dizendo que não faz sentido tributar o veículo, porque o veículo é um instrumento, né? E que o poluente é o combustível fóssil. E houve também a previsão de tributação, inclusive de veículos elétricos, com o argumento de que a bateria do veículo elétrico é pouco reciclável, né? O grau de reciclabilidade é baixo, então também teria esse impacto no ambiente, no meio ambiente. No fundo, o que me parece aqui é que o legislador complementar, ele atribuiu ao imposto seletivo a natureza do IPI, né? Porque quando ele vem e resolve tributar veículo, ele não quer perder o IPI sobre veículos. No fundo, é isso. E aí assume-se uma natureza fiscal para um tributo que deveria ser extrafiscal. Por que ele deveria ser extrafiscal? Porque a ideia do imposto seletivo é justamente intervir no comportamento do consumidor, intervir no mercado, de modo a evitar aquele comportamento, né? Então, vou onerar mais para que as pessoas não consumam esses bens, porque esses bens vão ser mais caros, seja porque eles causam males à saúde ou ao meio ambiente. Esses foram os critérios. Mas aí, quando eu coloco o imposto seletivo sobre veículos e essa ideia, né, claramente arrecadatória, me parece que é uma mera tentativa de não perder o IPI sobre os veículos, porque ainda que o IPI permaneça, ele permanece só a partir, né, de uma determinada alíquota, né? Então, bem, se não me falha a memória, acho que 8%, né? E também para garantir o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Mas não é esse IPI que a gente conhece. Então, esse era um segundo ponto que eu queria trazer aqui em relação ao imposto seletivo. Queria muito te ouvir, Tiago, porque eu acho que primeiro, né? Muita gente, quando veio a previsão do imposto seletivo, lá na PEC, ainda na PEC 45, muita gente falou: olha, vai ser um perigo esse imposto seletivo, porque pode ser um cheque em branco para a União. E aí, desde o começo, eu falei: olha, meu medo não é que seja um cheque em branco, mas um conjunto vazio, né? Porque a gente não tribute o que efetivamente tem que tributar, né? Então, por exemplo, a tributação, né, extrapolando um pouco de bebidas açucaradas, é uma tributação muito tímida para o impacto, para a proteção à saúde. Deveria ser, talvez, bebidas ultraprocessadas, que aí você abrange tudo. O que adianta você tributar a Coca-Cola, mas não tributar o todinho, né? Então, porque só tem o NCM do refrigerante. Além disso, o que adianta tributar veículo e não tributar combustível fóssil? Então, e outra, a tributação de armas de fogo, que também ficou fora do imposto seletivo. Então, acho que é um tributo que ele é mais retórico, né, do que efetivo em termos de política tributária. Mas aí eu vou te passar a palavra, mas eu já vou encerrar e agradecer, deixar meus contatos aqui, dizer que foi um enorme prazer, mas a gente continua aqui com esse diálogo. Sobre a questão do carvão mineral,
de fato tem essa, é que é uma confusão até que não é tão, não é tão excepcional assim, né? A gente vê muitas vezes essas coisas. Mas aqui eu acho que, como a gente tem, inclusive, esse princípio constitucional específico da finalidade ambiental da tributação, eu acho que a interpretação mais adequada realmente é aquela que, até no contexto lógico da coisa, é que de fato tenha esse tratamento junto com os outros, embora tenha separado ali, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque essa questão do imposto seletivo traz uma crítica que eu falei na palestra anterior em relação à questão da neutralidade, da progressividade e da regressividade, que a gente falou com o professor também da palestra anterior. E desde de 2019 eu já tinha participado de um painel, desde antes da pandemia, participei de painéis sobre a reforma, ainda era um projeto, e a ideia era que fosse tudo igual e sem nenhuma diferenciação, e que a seletividade se resolveria pela demanda e pelo cashback, né? Aí o gancho que falou do cashback, pelo cashback, e que seria neutro. O problema não é resolver progressividade e regressividade. E daí a gente concordou na palestra anterior que se perdeu uma oportunidade, porque o problema principal da tributação no Brasil é a regressividade. Então, como é que você faz uma reforma toda de consumo e não se importa expressamente com isso, né? E desde lá eu já tinha um problema com essa questão do cashback. Então, na palestra anterior, para falar a favor dos regimes diferenciados, para cobrança seletiva, aí no caso é com alíquotas menores, né? Mas aqui a gente está na maiores, mas o princípio é o mesmo. Eu acho que tem que ter essas alíquotas, tanto com o fim extrafiscal de coibir o consumo de coisas que são prejudiciais, quanto de estimular e facilitar o consumo de outras coisas, que não tem como resolver essas questões em cashback. E aí uma crítica que eu fiz, e eu retomo aqui, é essa questão do cashback da energia, que tem o cashback, mas não é pleno, né? Já começa por aí. E outra crítica que eu faço desde lá de 2019 e como é que isso vai ser procedimentado pela pessoa de baixa renda, eventualmente não sabe direito usar a rede social, aplicativo, às vezes não sabe ler. Como é que se vai garantir que as pessoas mais humildes, realmente mais humildes, vão de fato buscar o seu crédito? Porque eu cheguei a comentar na outra semana que a gente tem hoje notícias de que pessoas têm descontos há anos no INSS, mas nem sabe. E a pessoa, ela vai saber que ela tem que buscar um cashback? Ela vai lá atrás do cashback? Como é que vai ser? Como é que é isso? Então, essa é uma crítica que eu sempre faço, essa questão do cashback, né? E aí, com relação à questão da seletividade, e essa questão dos veículos, um ponto que sempre me chama atenção nessa discussão sobre os veículos é a questão de que tem um tratamento favorecido também aqueles. Tem um regime automotivo específico na lei complementar, que eu estudaria até uma palestra específica, né? Mas, assim, no ponto que eu coloco, eu já aventei na outra, é essa questão do motor elétrico junto com a combustão. Você estimula o motor elétrico junto com combustão. Então, acaba estimulando a combustão do mesmo jeito. Teria que ser o motor elétrico puro, né? Eu trouxe a combustão junto e entra naquela crítica que a doutora colocou de sempre estar prestigiando de alguma forma o combustível fóssil de algum jeito nessa questão, né? E para finalizar a questão da seletividade aqui, de que seria vazio, aí é a questão que a gente traz também em relação ao outro lado. Fica muito lobby nessas alíquotas menores ou maiores, e aí coisas que deveriam ser punidas não são punidas, coisas que deveriam ser favorecidas não são, ou se favorece coisas que não deveriam. E aí que eu achei interessante a questão da reavaliação quinquenal, que é onde a gente vai poder bater nisso, o contribuinte, ou enfim. Que vai poder. Agora tem parâmetros de discricionariedade, antes era totalmente livre, agora não é livre. Tem parâmetros, tem o estudo, o parecer do TCU, etc. E aí a gente vai poder, eventualmente, atacar de alguma forma esses lobbies para tentar, ó, o estudo aqui diz que isso aqui não é tão bom, precisa aumentar, isso aqui precisa baixar. E aí o contribuinte geral vai ter interesse em discutir isso hoje em dia. Porque antes, como não tinha nada a ver uma alíquota com a outra, ninguém se importava, só o erário que ficava sem nada ali, todo mundo tinha benefício e não se arrecada. Agora não, agora, ó, minha arrecadação é essa. Se você quer diminuir aqui, eu vou aumentar ali. E aí, opa, você vai aumentar ali, então agora eu quero reclamar. Pelo menos isso a gente vai ter. Então, embora a finalidade seja extrafiscal, eventualmente essa provocada fiscal possa levar alguma alma a ficar
mais benéfica, mais santa e buscar, olha, isso aqui é prejudicial e não sei o quê, sendo que a pessoa não está interessada muito nisso, mas pode usar de pretexto, enfim. É isso. E sem dúvida, só uma última consideração, isso deve acontecer mesmo, porque a arrecadação do imposto seletivo, nos termos da própria emenda constitucional, ela integrou a Receita Geral da União, né, naquelas determinações. E essa consideração da Receita Geral, ela vai ser relevante para o estabelecimento da alíquota padrão. Então, quanto mais eu arrecado no seletivo, também menos Diminui na eu padrão. tenho a alíquota padrão, né? Então, certamente essa consideração vai ser feita. Mas é isso, obrigada. Isso, obrigado. Agradecemos. Doutora Leila tem uma pergunta aqui. Não, microfone, doutora. Primeiro, eu quero parabenizar a doutora Tatiane pela palestra maravilhosa, as considerações do doutor Tiago também, muito obrigada. E são duas questões. Uma é com relação aos biocombustíveis e essa economia familiar, né? E também que se relaciona, de algum modo, a esse relatório. Como nós aqui, agora eu estou pensando na Casa Poder Judiciário, vamos receber uma lide nesse sentido. Imagina a família, né, a economia familiar, dizendo: olha, não existe esta previsão e eu quero. Né? E o juiz vai fazer o quê? Né? Porque ele não pode conceder a isenção, a redução, né? Nós não somos poder que analisa isso. Então, eu não vejo muita saída. Eu vejo como a doutora colocou, né? A professora Tatiana coloca, que é algo assim que ficou tímido e ainda por cima um pouco, né, retórico só, né? Então, nesse ponto, e também do relatório, me parece que não tem muito o que fazer. E agora, dessa seletividade, do uso da extrafiscalidade, que é algo que é histórico, né, no poder de tributar, no direito de tributar, porque a gente vai percebendo, né, que o doutor Tiago tocou na progressividade. Né? O sistema é regressivo, acabou. A fundamentação está lá no sempre que possível. O sempre que possível fundamenta. Se for possível, ele vai ser justo, mas não é, porque não dá conta, então vai ser regressivo. E aí, nessa regressividade, que é histórica, a gente coloca a progressividade, mas a progressividade me parece que ela não está para o seletivo. O seletivo é outra esfera, né? Eu não posso colocar o seletivo como algo progressivo. Posso usar a técnica da progressividade no seletivo. E aí vem estudar o que é seletivo. Por exemplo, o cigarro, né? O Brasil mesmo usou o imposto seletivo para tributar de forma, né, com uma alíquota exacerbada o cigarro, mas nunca usou isso para coibir o uso do cigarro. Só recentemente, né, que a gente teve. Recentemente, eu digo porque é histórico. Então, assim, qual que é a sua percepção dessa seletividade, que a doutora já colocou de alguma forma, mas esses casos que são emblemáticos, né, se a gente vai ter realmente efetividade, e como que essas pessoas, né, da economia familiar, e esses que se ressentem para falar, olha, esse produto aqui é sim, né, prejudicial à saúde, eu quero que inclua no relatório. Eles vão vir ao judiciário como? Obrigada. Bom, são duas questões bem interessantes. Primeiro, em relação à agricultura familiar, e que de fato eles teriam, né, um benefício, é isso, o judiciário não é o lugar, né, senão atuaria como legislador positivo, eventualmente o Supremo, uma ação em razão da omissão, mas aí também é algo que ficou delegado para o decreto, né? Então, e também em que medida, talvez a gente devesse dizer não deveria estar no decreto, deveria ser a lei, aí o Supremo pode atuar nessa direção, mas de fato me parece que é algo mais retórico do que efetivo. No que se refere ao imposto seletivo, esse é um tema a respeito do qual eu tenho várias reflexões e também interesse. Quando a gente teve as audiências públicas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, eu participei de algumas para discutir o seletivo. E aí, era muito engraçado, porque aí tinha toda a indústria na mesa, né? E eu, acadêmica, para debater, e eles falando: olha, isso é aumento de carga tributária, então quer dizer que agora a gente vai ter um novo tributo. Aí teve um dia que eu falei: gente,
deixar uma coisa clara, a gente já tem tributação seletiva, né? Pelo cigarro, Sempre bebida teve. alcoólica, sempre teve, é que agora mudou de nome. E aí a minha questão é cigarro mesmo, que é uma política tributária, que não é só tributária, né? O consumo e a restrição, a redução do uso de cigarro é multifatorial, tem a ver também com ponto de venda, com propaganda, com aquela, né, a doença atrás do maço, preço mínimo de venda e tributação. O Brasil é reconhecido como um exemplo internacional de sucesso de uso da política tributária na redução do consumo de cigarro, que vem reduzindo especialmente os jovens, né? Agora a gente precisa ainda esperar qual vai ser o efeito do cigarro eletrônico, né, nos jovens, mas a percepção é de que a gente, né, sente, às vezes eu falo, meu Deus, né, todos os adolescentes estão fumando vape, mas na verdade isso é muito concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, né? Então, é uma minoria mesmo, né, que tem acesso e tudo mais. Mas, de todo modo, o problema de transportar uma política já bem feita da tributação de cigarro, então via IPI, PiscoFins e ICMS em alguns estados, para o imposto seletivo, o risco é que a gente tenha redução da carga tributária. E isso poderia ser danoso para fins de saúde, porque hoje a nossa carga tributária total, considerando IPI, ICMS médio, né, e PiscoFins, é cerca de 79% a tributação do cigarro mais o preço mínimo. Então, né, vamos considerar que a gente vai ter IBS e CBS, vamos, né, para arredondar, 27%, a gente teria que ter a diferença disso no imposto seletivo. Não vai ter. Né? Imagina, o lobby da indústria tabagista não vai deixar ter uma tributação altíssima, vai falar que é confiscatório e tudo mais. Então, nesse ponto, eu acho que a gente pode ter um retrocesso muito importante, porque não tem garantia da manutenção da carga tributária atual. Então, eu acho que esse é um tema que a gente deveria debater mais, mas aí eu ainda falei outro dia lá no outro evento, eu falei, olha, vocês podem apostar, daqui a 2 anos a gente vai estar discutindo que tem sim que tributar cigarro, porque vai ter um monte de estudo promovido pela indústria tabagista, dizendo, não, a tributação maior não implica não consumo, porque tem muito cigarro contrabandeado, e de fato tem muito cigarro contrabandeado. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30% do cigarro consumido no Brasil proveniente de contrabando. Só que a gente também é signatário de uma convenção internacional, que é a Convenção Quadro de Controle ao Tabagismo, que obriga o Brasil a combater o contrabando. Então, né, tem muitos interesses políticos envolvidos e eu acho que o imposto seletivo pode ser um grande gargalo de redução tributária sobre bens que deveriam ser mais onerados. As armas são um exemplo, né? Então, a gente vai sair de uma tributação de 89% para uma tributação de 26,5%, né? Para a arma, que é um bem evidentemente não essencial e gravoso para fins de integridade física, especialmente das mulheres e população negra. Então é isso. Não sou otimista. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor. Obrigado. Doutora Tatiane, parabéns pela exposição, doutor Tiago também, nossa, muito boa, muito feliz de ter podido participar aqui, assistir a bela apresentação. Eu gostaria de colocar uma questão referente a essa alteração de alíquota via decreto, pensando um pouco nos fatores reais de poder, né, sobretudo aqui no Brasil, né. O nosso Congresso é um Congresso muito letárgico e vemos cada vez mais aí as pautas travadas por questões políticas ou até politiqueiras, né. E eu penso que uma alteração de alíquota com essa, por esse ato conjunto, né, envolvendo a ANP, eh, Poder Executivo e agora me falhou aqui, Comitê Gestor, seria uma alternativa para que isso não ficasse travado, né, e impedindo o sucesso dessa política de incentivo, né? O outro ponto que eu queria abordar é essa questão do reajuste e majoração, porque assim,
entendi, né? O reajuste leva em consideração os fatores de inflação, né? Seria, na verdade, para manter, né, aquele valor. Porém, essa questão da inflação é um pouco complicada, né? São vários índices, né? E em determinadas situações pode-se entender que ocorreu, na verdade, uma majoração, né? E, consequentemente, isso gerar uma discussão, né? Aquela questão da anterioridade. E nesse ponto, talvez, né, uma tese que se possa sustentar é de que o melhor caminho seria entender que a anterioridade seria, a melhor seria a anual mais a nonagesimal. Um terceiro ponto que eu queria ponderar, assim, para saber também um pouco mais, era referente a essa questão dos veículos híbridos e elétricos, né? Eu queria entender um pouco melhor essa questão, por que que não se optou por uma desoneração, sendo que isso parece ser o futuro, né? E cada vez mais a indústria automobilística desenvolve, a GM agora desenvolvendo uma bateria que dura mais, e se também pelo fato do Brasil estar um pouco retardado nesse processo, se não caberia esse incentivo gradual, né, do híbrido para depois o elétrico. Muito obrigado. Primeiro, parabéns à professora Tatiane, ao Dr. Tiago também. Só complementando a pergunta, em relação à alíquota, que é a de valor, então é um valor específico, é, existe alguma baliza para ter essa alíquota? E também ela pode ser utilizada como instrumento extrafiscal, porque há bem pouco tempo atrás teve toda uma discussão sobre a redução de PIS/COFINS sobre os combustíveis, inclusive o governo federal interviu no ICMS para reduzir a alíquota. Então, será que seria um instrumento extrafiscal para aumentar e abaixar? E aí, como é que ficaria esse reajuste, né, dentro disso? Obrigada. Bom, vamos lá, né? Então, vou começar, anotei aqui, depois se eu tiver perdido alguma coisa, vocês me avisam. Em relação à alteração de alíquotas por decreto, em razão da relação que hoje se estabelece, né, entre executivo e legislativo, que de fato é uma relação tensa, e com um crescimento do poder legislativo muito, eventualmente, até desproporcional em relação ao executivo, né? Muitas vezes o executivo fica refém do legislativo. Eu entendo esse ponto. Mas, se a gente for por aí a gente acaba com a legalidade em matéria tributária, né? Porque aí, né, seria em razão de uma situação que pode ser contingencial, né? A gente dizer que está certo ter alteração de alíquota por meio de decreto. Eu realmente, e de novo, quero reforçar que isso vale também para a redução, né? Porque a redução é uma mexida no orçamento público e também o impacto no orçamento impacta também diretamente o executivo, né? Então, você pode ter também um jogo de poder nesse sentido. Então, tenho dúvidas, né, dessa solução, mas eu entendo a crítica, eu entendo o argumento. Agora, o que eu acho mais fácil, talvez, de argumentar seria a interpretação do Dr. Tiago para dizer, não, na verdade, todos os combustíveis vão ser abrangidos e está na Agência Nacional de Petróleo, especificado lá, automaticamente já tem a previsão legal. Então, dá menos força, né, para o Poder Executivo e mais uma interpretação que valorize justamente a lei e a legalidade, mas cujo conteúdo seria o mesmo, né? No final, na prática, daria na mesma, mas aí a forma como eu construo, eu acho que é relevante, né? Então, dizer que, né, como o Dr. Tiago disse, são todos os combustíveis e isso só seria uma aplicação do regime constitucional. No que se refere ao reajuste, de fato, né? Acho que o que os contribuintes vão querer é anterioridade plena, né? Então, exercício seguinte, mais 90 dias.
eu acho que essa discussão vai vir, e no que se refere aos reajustes, os índices de fato são diversos, mas a gente pode ter o estabelecimento, a escolha de um índice, né? Da perspectiva orçamentária, a gente tem isso, né? O teto de gastos era corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o INPC, ele pauta, né, diversas questões públicas. Então, eu acho que daria para considerar, a despeito de sim poder haver discussões justamente se o reajuste gerou aumento, né? E se o índice é o mais favorável ou não para o contribuinte ou para a fazenda. Sobre os veículos híbridos, aí eu não sei se o doutor Tiago quer complementar. O que a gente tem, na verdade, é a possibilidade também de tributação pelo imposto seletivo também desses veículos, então dos elétricos e também os híbridos. Eu também acho que é descabido nesse caso, porque de alguma forma poderia ser uma transição para uma menor dependência dos combustíveis fósseis, né? Então e tem diversas formas, né, de eu ter um veículo híbrido. Ele próprio, a combustão pode se dar pelo gasto de energia dele mesmo, né? Então, ele mesmo se carrega conforme eu estou andando com o carro. Então, eu acho que sim, aqui a gente poderia ter uma relativização, mas é isso, a indústria automotiva é muito forte no Brasil, né? Porque também emprega muito e tem várias questões sociais. Mas eu concordo, eu acho que os elétricos também deveriam ter ficado de fora, porque mesmo os 100% elétricos, porque mesmo o fato de a bateria ser de lítio e ter uma baixa reciclabilidade, a gente já tem hoje em diversos países o desenvolvimento de tecnologias próprias para a reciclagem dessa bateria. E aí, como você vai estimular que essa indústria, né, se desenvolva sem que haja esse incentivo, né? Ou pior, né? Havendo um desincentivo, né? Poderia pelo menos ser o regime padrão. Quanto ao uso das alíquotas de uma perspectiva extrafiscal, esse é um ponto interessante porque hoje a gente tem esse uso, né? Justamente, teve redução do PIS/COFINS, até me parece que foi no governo anterior, e aí o combustível não baixou, e aí então o presidente à época falou, não, então vocês cobrem dos postos, porque isso deveria ser repassado e tudo mais. Me parece que sim, poderia ser utilizado com essa finalidade extrafiscal, especialmente porque as alíquotas vão ser divulgadas pelo Comitê Gestor e pelo Poder Executivo, né? Então, o Comitê Gestor para o IBS e Poder Executivo para a União. Então, eu acho que não afasta, mas essa é uma boa questão. Eu acho que não tem nenhuma previsão, não sei se o doutor Tiago viu alguma previsão específica na norma quanto a essa possibilidade, mas acho que já é um uso clássico, né, da perspectiva da tributação dos combustíveis. E aí teria que ver também se, tudo bem, eu reduzir, né, para fins de uso extrafiscal, a majoração vai ter que observar a anterioridade, de acordo com a jurisprudência atual do Supremo. Então, acho que essas questões têm que ser consideradas. Sobre essa questão da extrafiscalidade, pelo que eu vi lá, pelo que eu entendi da interpretação geral, porque eles têm muitas regras de transição, e uma das regras que eles têm em relação a essa questão das alíquotas eles estabelecem a alíquota nacional, mas por produto ela é variada. E pelo que eu entendi no contexto das normas, essa variação ela leva em consideração também o impacto ambiental. Então, tem aí embutido uma questão extrafiscal. Até quando ele fala, de novo, daquele item que eu chamo de residual, os combustíveis que são mais parecidos, vai tributar o que for mais parecido. Um dos critérios que ele coloca como mais parecido é o critério do impacto ambiental. Então, aquele que tem a finalidade, impacto ambiental semelhante. Então, se ele já está falando de impacto ambiental para você estabelecer uma alíquota do combustível residual, do combustível genérico ali que não está especificado, a meu ver, dá a entender que ele tem sim essa intenção de que essa diferença entre os combustíveis leve em consideração esse impacto também, entendeu? Eu acho isso, que já está. Além de ter o princípio que deveria, por si só, nortear isso, as próprias regras subsidiárias ali de tratamento da carga, para mim, dão a entender que essa diferença entre esse combustível eu tributo com essa alíquota, esse com essa outra, e não todos com a mesma alíquota. Por que não todos com a mesma alíquota? Exatamente porque um tem um uso mais extensivo, outro não. E o impacto ambiental, ao meu ver, ele entra nisso. Então, eu acho que está dentro, sim, dessa questão. Com relação aos índices, a gente sempre tem discussão, né? Quando estabelece um índice, alguém vai reclamar que é um índice melhor, né? Isso vai, com certeza, via juízo, mas a tendência da jurisprudência é que se for um índice razoável, que tem anexo com o preço de combustíveis, ele vai ser mantido. E a tendência é que o governo faça isso. Então,
na prática eu acho que vai ter ações, mas que não vão prosperar nesse sentido. E por fim, em relação a essa questão do carro elétrico, que é a crítica que eu trago desde antes, é o seguinte, temos o híbrido, mas o híbrido ainda não desestimula, ele é um passo para o sem combustão, mas ele está com combustão, a norma não define percentual, proporção, eventualmente você pode até cogitar um planejamento tributário aí, de colocar uma bateriazinha mínima ali só para ter isenção e colocar o combustível junto. Então, eu tenho lá, sei lá, um híbrido flex com um carregamento ali só para... Ah, não, é híbrido, entendeu? É híbrido. Então, eu acho que o ideal seria mesmo prestigiar Sol de 100%, até para forçar, né? Que o senhor falou, a gente está avançando pouco nisso, mas para forçar exatamente a função extrafiscal de estimular a indústria a buscar o 100%, porque hoje ela não busca, porque em termos de benefício, é o mesmo benefício do híbrido, o híbrido é mais popular, porque o pessoal, enfim, a gente não tem os pontos de carga e o povo acostumado com combustível, etc. Então, a gente desestimula, na prática acontece que você desestimula a busca pelo 100%, porque o tratamento tributário do híbrido é o mesmo. Então, é por isso que eu sempre critico esse sentido que deveria, a meu ver, é uma questão meio de política, né? A gente está falando de extrafiscalidade, sempre vai entrar nessa questão de princípio. Mas, a meu ver, o ideal aqui seria prestigiar realmente o 100%. A gente sempre tem essa questão do lobby, que a doutora, né, trouxe sempre essa questão do, poxa, mas isso aqui prejudica, mas está aqui. Enfim, tem esse lobby da energia do combustível que sempre vai puxar no sentido, ou até o lobby também da indústria automotiva, né? Vai puxar para que fique como tá, para que, então eu coloco aqui um híbrido e fica tudo bem. Por que eu vou fazer um motor 100% elétrico? Então, é mais ou menos por aí. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da doutora Tatiane, que nos brindou com tantos conhecimentos, nos instigou aqui a pensar sobre tantas coisas que eu pessoalmente não imaginava que essa discussão traria tanta reflexão. Muito obrigada, doutora Tatiane, pela sua participação. A senhora está sempre convidada a voltar aqui a essa escola. Doutor Tiago, também, muitíssimo obrigado por esse debate tão rico. Agradeço a todos que participaram aqui presencialmente e online. Nós tivemos mais de 210 participantes. Muitos, muitos, muitos elogios. Parabéns, doutora Tatiane. E na manhã de amanhã, nós teremos a nossa 7ª aula, o tema Regimes Específicos de Tributação, Empresas Prestadoras de Serviço, o palestrante, o desembargador federal Herbert T. Bruin. Às 10 horas, nos encontramos aqui. Desejo um bom dia, uma semana a todos e está encerrada a nossa aula. Muito obrigada.